Abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Eu farei a leitura de todo o capítulo, mas a nossa mensagem hoje será nos versículos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 4, a leitura de todo o capítulo e a mensagem baseada nos 2 primeiros versículos deste capítulo. Essa é a palavra da salvação. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória os alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Vamos orar. Ó Deus Santíssimo, a leitura da Tua Palavra já é mais cortante do que espada de dois gumes. Quanto mais agora, então, diante da pregação da Tua Palavra, quando o Espírito Santo realmente penetra os nossos corações, os nossos segredos mais íntimos são revelados. E assim a nossa consciência é despertada, ó Deus, para entendermos qual é a Tua vontade para as nossas vidas. E assim vivermos de acordo com a nova vida que temos em Cristo Jesus. Senhor Deus, continua nos ensinando a respeito do sofrimento. Pedro não se cansa de falar a esses primeiros ouvintes e leitores a respeito daquilo pelo qual eles estavam passando, para que eles não desmaiassem
em suas perseguições, em suas tribulações. Nós temos tido, ó Deus, o nosso sofrimento atual, moderno, contemporâneo, e temos pensado em desistir, temos pensado em entregar tudo o que conquistamos até o momento e desistirmos realmente da carreira cristã. Muitas vezes parece não valer a pena. Por isso te pedimos nessa noite o teu encorajamento e a tua exortação, para que mais uma vez sejamos confirmados pela tua palavra, e que aqueles que sofrem sem Cristo, sem esperança alguma, possam nessa noite ter o privilégio de aprender o que é sofrer com Cristo e por causa dele. Pois a recompensa desse sofrimento é indizível, é incomparável, é nada mais, nada menos que a própria vida que Cristo nos garantiu na cruz do Calvário, na sua ressurreição e na sua exaltação. Ajuda-nos a entender esses dois versículos tão importantes na nossa luta contra o pecado. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Se um Deus bom e poderoso existe, Ele não permitiria um mal sem propósito. Mas porque há tanto mal injustificável e sem propósito no mundo, o tradicional Deus bom e poderoso não pode existir. Algum outro Deus ou deuses podem até existir, mas não esse Deus tradicional. Essa é uma citação do filósofo J.L. Mackie em seu livro O Milagre do Teísmo. Nesse livro ele trata sobre aquele famoso problema do mal, e ele mais uma vez está baseando o pensamento em um famoso silogismo, ou uma construção de um argumento lógico, onde a premissa 1 diz: o Deus tradicional não faria nada sem propósito. O segundo argumento é: o mundo está cheio de mal sem sentido. Logo, como conclusão, o mal é fruto do acaso. O mal que diversas vezes se manifesta em nossas vidas, até mesmo por meio do sofrimento, se manifesta sem propósito. Por que você sofre? Por que tal coisa acontece em sua vida? Você não sabe. Você questiona a Deus e não tem nenhuma resposta. E logo então, essas argumentações acabam nos conquistando, e nós infelizmente chegamos às mesmas conclusões. O mal é fruto do acaso. Ora, nesse argumento lógico existe uma premissa implícita. Uma premissa que nos ajuda a entender por que a conclusão não pode ser essa. Porque essa conclusão não manifesta o pensamento das Escrituras. A premissa implícita é: se o mal aparenta ser sem sentido para mim, então ele deve ser sem sentido. Eu sou então o grande juiz que julga se aquele sofrimento ou aquele mal tem sentido ou não. Eu procuro no universo inteiro e não encontro qualquer propósito para essas coisas. Então eu concluo: não há sentido. Não existe propósito. E quando eu chego a essa conclusão, eu percebo imediatamente que é exatamente isso que não faz sentido. Nós não conseguimos procurar pelo universo inteiro se há sentido ou não. Nós não somos aqueles que, como Deus, podem julgar todas as coisas. Nós não temos condições de enxergar o quadro todo como Deus consegue fazê-lo. E é exatamente isso que nos ajuda a entender, então, esses dois primeiros versículos do capítulo 4 de 1 Pedro.
que estão seguindo naturalmente a sequência da argumentação apologética do final do capítulo 3. E no final do capítulo 3, nós vimos então a apologética do juízo, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, pregando pela boca de Noé, Ele trouxe o Evangelho e palavra de arrependimento à época do dilúvio, mas poucos se arrependeram, poucos entraram na arca, a saber, 8 pessoas. E nesse sentido, nós vimos também a apologética da vitória, quando não apenas pela pregação da palavra, mas também por aquilo que figurava o batismo, nós temos então a salvação daqueles que creem e a vitória final de Jesus Cristo, que aqui é dito, tendo sido levado ao céu, permanecendo à destra de Deus, ficando subordinado a anjos e potestades e poderes. O argumento então da nossa vitória apologética, da demonstração do Evangelho, para que mais e mais pessoas então fujam do juízo e alcancem a vitória, agora continua mais uma vez na temática dessa carta, que parece não ter fim. É o sofrimento mais uma vez. E será que isso não faz sentido? Porque a nossa vida, semana após semana, parece não conseguir fugir do tal sofrimento. Nos livramos de alguma coisa, e quando menos esperamos, outra aparece diante de nós, e nós já não aguentamos mais. E nós começamos então a ler essas coisas que eu citei anteriormente. Começamos a pensar se não vale a pena ir para falsas igrejas que nos ensinam a parar de sofrer. E esse texto vem nos mostrar então o quanto nós estamos enganados em relação ao verdadeiro privilégio dos crentes ao sofrerem como Cristo sofreu. É exatamente isso que nós aprendemos aqui nos 2 versículos primeiros do capítulo 4. Aquele que sofreu na carne, sem pecado algum, garantiu para nós a vitória sobre o próprio pecado. Aquele que sofreu na carne, sem pecado algum, garantiu para nós a vitória sobre o pecado. Aqui, imediatamente, fazemos uma pergunta a nós mesmos: será que o pecado é o maior sofrimento das nossas vidas? Você pode não estar doente, você pode não estar em dívidas, você pode estar bem casado, com uma família estruturada, tudo muito bem, obrigado. Mas inevitavelmente você ainda peca. O sofrimento jamais nos deixa, porque sabemos muito bem o que os nossos pecados geram, não apenas para nós, mas para outros, e é muito sofrimento. Talvez tenhamos esquecido do tamanho do sofrimento que o menor dos pecados gera em nós. E talvez fiquemos acostumados então a nos preocuparmos mais com sofrimentos de outras sortes do que com o sofrimento gerado pelo pecado. O Espírito Santo nos lembra então da importância de sabermos ou reconhecermos quanto sofrimento o pecado nos traz. E por isso, a vitória sobre ele é fundamental para as nossas vidas. Nós veremos aqui então, na primeira parte do versículo 1, nosso primeiro ponto, o exemplo do sofrimento de Cristo, nos ensinando que aquele que sofreu na carne, sem pecado algum, garantiu para nós a vitória sobre esse pecado. Diz assim o começo do versículo 1: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. O exemplo do sofrimento de Cristo. E fica evidente então aqui que Cristo realmente sofreu na carne. Ele se encarnou.
E talvez nós pensemos no seu sofrimento maior, no momento da cruz do Calvário, e sem dúvida alguma, há um ápice ali, como nós veremos. Mas o sofrimento de Cristo, enquanto segunda pessoa da Trindade, ele começa já na sua concepção. Depois leiam com calma. Tanto no Catecismo Maior como no Breve Catecismo, as sequências ali de perguntas que falam sobre a humilhação de Cristo. E nós vemos que ele sofreu na carne, então, na sua vida, desde a sua concepção. O Deus Todo-Poderoso, cuja glória é idêntica do Pai e do Espírito Santo, ele toma para si um corpo e uma alma racional. Você faria isso? Você se humilharia a tal ponto? Isso mostra já o sofrimento de Cristo em nosso favor. Ele, completamente ilimitado, se limitou a um corpo. Ele, completamente glorioso, escondeu por um tempo essa glória e veio habitar como um ser humano. Na concepção de Cristo, nós já vemos o início do seu sofrimento. No seu nascimento, então, nós vemos a continuação desse sofrimento. Ele não nasceu em berço de ouro, ele não nasceu como um rei, ele não nasceu como eu e você gostamos que os nossos filhos nasçam, em boas clínicas ou maternidades, quartinhos bem preparados e decorados para a recepção daquele dom maravilhoso que é mais um filho. Ele nasceu, nós sabemos bem, numa manjedoura. E apesar dessa época do ano, que nós estamos aproximando mais uma vez, apresentar esse presépio ou essa manjedoura como coisas lindas e maravilhosas, nós nos lembramos que aquela manjedoura era fétida, que o lugar onde nasceu Jesus Cristo estava repleto de animais. Ele não podia ser mais humilhado. E é exatamente assim que ele nasce. E durante a sua vida inteira, infância, juventude, até chegar então ao seu ministério público, ele continuou sofrendo e muito. Nós não temos muitos relatos da sua infância ou da sua juventude, mas temos relatos que são suficientes para nos mostrar o quanto ele sofreu as indignidades do mundo e as tentações de Satanás, para resumir um pouquinho o tamanho das coisas que ele enfrentou por nós. Imagina o quanto nós sofremos com as indignidades do mundo. E nós somos pecadores e sofremos com isso. Nós somos indignos e mesmo assim padecemos. Quanto mais ele, que não merecia nada dessas coisas. E nas nossas tentações também. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sentimos o nojo do pecado quando o cometemos. E Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, como nós. É inimaginável o tamanho do sofrimento desse homem na carne durante a sua vida. Mas certamente essa não é a ênfase completa do sofrimento de Cristo. O ápice do seu sofrimento está na morte, na sua morte. E ali nós vemos que ele sofre fisicamente. E talvez seja aí onde nós mais colocamos a nossa atenção de forma indevida. Nós nos lembramos que Jesus Cristo foi esbofeteado. Nós nos lembramos que ele recebeu uma coroa de espinhos que foi cravada no seu crânio. Nós nos lembramos que ele teve que carregar a sua própria cruz, que ele estava exausto, que ele foi perfurado. Todas essas coisas, sem dúvida alguma, manifestando muito sofrimento. Mas até esse sofrimento físico,
empalidece diante do sofrimento da sua alma. Ele tinha uma alma racional, lembram-se? Ele é homem verdadeiro. Ele sofreu psicologicamente, mais do que o físico, o abandono dos seus discípulos, quando ele mais precisava. Ele é rejeitado pelo mundo, prefere um assassino do que ele. Imaginem o tamanho desse sofrimento. Mas além disso, por mais que o físico e o psicológico tivessem sido profundos, nada mais profundo que o seu sofrimento espiritual. O seu sofrimento enquanto ainda segunda pessoa da Trindade, Deus de Deus, na cruz do Calvário. A palavra nos ensina que ele foi feito maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ali estava o Deus que se fez carne. E nessa maldição, então, como não poderia ser diferente, ele experimenta e sofre em nosso lugar a ira do seu próprio Pai. Todo o inferno derramado sobre ele, para que eu e você não precisássemos experimentar esse tormento eterno. Jesus Cristo, sofrendo na carne, sendo o próprio Deus, experimenta o abandono do Pai. Ele que possuía comunhão plena com o Pai e com o Espírito, ali entende que a morte não é apenas a separação do corpo e da alma, mas antes disso, é o desespero da ausência graciosa do Pai. Ele entrega a sua vida e permanece morto ainda por 3 dias. Permanece morto numa sepultura. O dono da vida parece vencido pela morte. E assim nós vemos então, de forma resumida, todos os estágios do sofrimento de Cristo na carne. E isso é o começo, para nós entendermos não apenas o nosso sofrimento, mas para entendermos então por que é que Pedro aqui traz esse imperativo tão claro. Lembrando, nós estamos vendo o exemplo do sofrimento de Cristo, e esse exemplo então serve para que pratiquemos a ordem de Pedro, quando ele diz ainda no versículo 1: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Você entende isso? Quando alguma coisa acontece com você, a outra pessoa diz, nas circunstâncias específicas: por que você está tão armado? Você está preparado. Aquela pessoa te faz sofrer. Aquela pessoa te engana, aquela pessoa mente para você, aquela pessoa fala mal de você. Então você está preparado, você é armado contra ela. Deveria ser assim também contra o pecado. Aqui então esse imperativo que diz exatamente isso, no sentido de estarmos armados contra o pecado, nos mostra que ainda é e continuará sendo até o fim uma guerra que nós travamos com esse tal pecado. Nós nos armamos contra tudo e contra todos que nos fazem mal, e ainda nos esquecemos de nos armar contra o próprio pecado. E Pedro deixa claro então que esse armar, estar armado nesse sentido, passa pelo fato de termos o mesmo pensamento, a mesma mente, ou seja, aquilo pelo qual Cristo passou até a morte deve ser então o que guia o nosso pensamento na nossa luta contra o pecado.
Devemos ir até a morte na luta contra o pecado. E por isso o autor aos Hebreus nos lembra que não temos lutado até o sangue contra o pecado. Isso demonstra o quanto nós ainda não reconhecemos o sofrimento que o pecado causa em nossas vidas. Nós pecamos, sofremos, e lá estamos de volta no mesmo pecado. Nós pecamos, fazemos outros sofrerem, e lá estamos de volta no mesmo pecado. Por isso precisamos ouvir o que o Evangelho está nos falando aqui. Tendo Cristo sofrido na carne, como nós vimos, armai-vos também do mesmo pensamento. Esse era o pensamento dos mártires. Por isso eles morreram como morreram. Por isso a história está repleta deles. Não muito distante de nós. Mais uma vez isso nos faz perguntar, por que é que não é tão mais comum nos dias de hoje vermos pessoas, pelo menos no Ocidente, não morrendo por causa de Cristo? O pecado continua sendo o mesmo, agente de sofrimento, mas parece que nós preferimos nos preocupar com outros sofrimentos do que com aquele que fez não apenas nós ou outros sofrerem, mas o próprio Senhor Jesus. Aqui a ficha começa a cair um pouco mais. Por que é que Cristo passou pelo que Ele passou na lista que nós trouxemos aqui? Por causa do meu e do seu pecado. Ele era preocupado com o pecado e com o sofrimento que esse pecado sempre causa. Vejam então que aqui o versículo 1 ele segue a ideia que Pedro trouxe no final do versículo 3, quando ele nos lembrou da questão do batismo. E talvez a divisão aqui de capítulos nos impeça de ver essa relação, essa ponte. Mas graças a Deus que nós podemos voltar então e perceber que esse batismo não trouxe apenas a vitória final, como esse batismo é a resposta do porquê nós devemos nos armar contra o pecado, sabendo que Cristo sofreu na carne como Ele sofreu. Aqui nós temos a maravilhosa doutrina da união com Cristo, da nossa união com Ele, na morte, no sofrimento e também nas suas consequências naturais. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 6. Pedro não deixa isso detalhado para nós. Que pensamento é esse que deve estar em nossas mentes, pelo qual devemos nos armar na luta contra o pecado, que é o maior causador de sofrimento em nossas vidas? A nossa união com Cristo e esse pensamento são detalhados aqui em Romanos 6, a partir do versículo 4. Prestem atenção. Paulo aqui traz minuciosamente essa ideia de 4 a 11. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de
uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O capítulo 6 de Romanos traz para nós esse pensamento pelo qual nós devemos nos armar na luta contra o pecado. O versículo 11 do capítulo 6 de Romanos, naquela epístola, é o primeiro imperativo, a primeira ordem que aparece depois de Paulo apresentar o Evangelho de uma forma tão brilhante como ele faz ali. E para nós, de forma bem resumida e direta, Pedro diz a mesma coisa. Você quer ressuscitar com Cristo? Então lembre-se que você deve morrer com Cristo. Você foi batizado em Cristo Jesus, lembre-se então que isso representou a sua morte. E que agora você deve viver em novidade de vida. Se você entende que Cristo sofreu na carne exatamente por causa do pecado, quem somos nós para insistir nos mesmos pecados que nos fazem sofrer, que fazem outros sofrerem, e principalmente levou Jesus Cristo ao sofrimento máximo, sofrimento em vida e sofrimento em morte. O exemplo então do sofrimento de Cristo nos faz ter esse pensamento e estar preparados na luta contra o pecado. E agora, no nosso segundo ponto, nós vemos o efeito do sofrimento de Cristo. Não é um mero exemplo, ele é eficaz, ele é real, ele é concreto. Não é mera teologia, é algo que nós aplicamos em nossas vidas. Vejam aí esse efeito na segunda parte do versículo 1 e no versículo 2. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ora, se você leu essa segunda parte do versículo 1, você deve ter achado estranho a forma como isso tudo está escrito. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Pedro já nos disse quem é aquele que sofreu na carne. Aquele que sofreu na carne é Jesus Cristo. E aqui, obviamente, ele está enfatizando a sua morte. Ele sofreu na carne, ele padeceu, foi a sua paixão, da onde tiramos aquilo que ele experimentou nos últimos dias da sua vida. Mas como assim ele deixou o pecado? A leitura parece nos dizer que Cristo então tinha pecado e por meio da sua morte ele o deixa. Certamente essa não é a melhor tradução. A melhor tradução seria se livrou do pecado, o que continuaria nos dando uma ideia de que ele tinha pecado e por meio de sua morte se livrou. E aqui fica evidente então que precisamos nos lembrar da doutrina da impecabilidade de Jesus Cristo. E isso nós precisamos ver na própria epístola de Pedro. Volte um pouquinho, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Nós veremos isso da pena de vários autores, não só Pedro, mas é um pensamento comum dos apóstolos e obviamente comum ao cristianismo e essencial. 1 Pedro 2, 22 diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pedro está citando Isaías 53. Mas vejamos isso agora, na epístola aos Hebreus. Não sabemos exatamente quem escreveu Hebreus,
Mas nós sabemos que essa carta tem autoridade apostólica, senão não estaria na Bíblia. E lá naquela carta nós vemos Hebreus capítulo 4, no versículo 15, esse autor nos dizendo: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E agora, da pena de Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, por favor, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Esse texto bem conhecido. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E finalmente ainda de João, o apóstolo João, 1 João capítulo 3, versículo 5. 1 João 3, versículo 5 diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Nós não podemos ter dúvidas da impecabilidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso então que essa doutrina nos mostra que sim, ele sofreu na carne, que ele morreu, que ele padeceu na cruz do Calvário, para então obter vitória final sobre o pecado. Ele não deixa o pecado. Quem deixa o pecado somos nós. Ele não se livra do pecado. Quem se livra do pecado somos nós. Ou seja, a nossa conclusão desse texto aqui é que Cristo viveu sem pecado o tempo todo, em todas as tentações. Ele foi vitorioso e venceu o pecado, então, principalmente na cruz do Calvário. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança de que na nossa união com Ele, mesmo Ele sem pecado, Ele se identifica tanto conosco, que Ele vai para a cruz, e ali então, mesmo sem pecado, Ele morre para que nós morramos para o pecado. Para que eu e você entendamos então o que é esse tal de sofrimento em nossas vidas. E aqui nós percebemos, mais uma vez, quão odioso deve ser o pecado para o que é nova criatura em Cristo. Você odeia o pecado mesmo? O quanto você odeia esse pecado? Eu repito, foi esse pecado que fez Cristo sofrer. Pense comigo em todas as situações quando nós vemos alguém fazendo outra pessoa sofrer. Nós somos levados a odiar essa pessoa aqui, principalmente quando o pecado é escancarado. Como você se sente quando uma mãe perde um filho que estava indo para a escola ou voltando da escola e é atropelado por um motorista embriagado? Você odeia aquele motorista. Você talvez odeie agora a bebida alcoólica. Você odeia, na verdade, todas as circunstâncias pecaminosas que tiraram a vida daquele menino. Você é simpático, você se simpatiza com aquela mãe. Você não consegue imaginar quanto sofrimento se passa no coração daquela pessoa. Será que nós odiamos o pecado que levou o nosso Senhor para a cruz? Aqui nós começamos a entender então um pouquinho melhor que há propósito no sofrimento.
mesmo que não saibamos exatamente qual é, há propósito. E no mínimo, o propósito é de purificar todo o crente do pecado. É isso que esse versículo está nos ensinando. Que a nossa união com Cristo nos faz padecermos com Ele, a ponto de deixarmos o pecado, de nos livrarmos do pecado. E aí eu lhe pergunto, quando é que o crente se livra ou deixa totalmente o pecado? Quando ele chega no ápice do sofrimento, que é a morte. Quando o crente morre, ele pode ter a certeza de que ele se livrou de uma vez por todas do pecado e de suas consequências. Isso demonstra o quanto a nossa dificuldade em morrer, muitas vezes, é um apego a essa vida, em detrimento àquilo que nos está reservado. Nós falamos aqui que os sofrimentos desta vida não podem se comparar à glória que nos está reservada, mas nós falamos isso da boca para fora, porque há tantas coisas que nós precisamos viver ainda, inclusive cheias de pecado, e queremos morrer o mais tarde possível, porque não entendemos o que Paulo diz, sem hipocrisia alguma: o morrer para ele era lucro. Será que nós entendemos que na nossa morte nós realmente deixamos o pecado de uma vez por todas? Quero ler para vocês o Catecismo Maior, pergunta 85, que diz assim: a morte, sendo o salário do pecado, por que não são os justos livrados dela, visto que todos os seus pecados são perdoados em Cristo? A resposta é: os justos, no último dia, serão libertados da própria morte, e no ato de morrer, estarão isentos do aguilhão e maldição dela. De modo que, embora morram, contudo, vem isso do amor de Deus, para os livrar perfeitamente do pecado e miséria, e os tornar capazes de maior comunhão com Cristo em glória, na qual eles imediatamente entram. Se você quiser fazer um pensamento lógico, mas nada bíblico, você diria: então vamos cometer suicídio corporativo. Se a morte então nos livra de tudo isso, como está descrito aqui, vamos nos matar agora. Isso pode ser lógico, mas não é nada bíblico. Porque o que o texto está nos ensinando é que nós devemos nos livrar do pecado, e o suicídio é um pecado. Mas ao mesmo tempo que poderíamos pensar assim, nós ainda não sabemos qual é a vitória do crente na morte, que vem do Senhor, e não mecanicamente orquestrada por nós. Enquanto a morte não chega, enquanto esse dia não chega, quando nós estaremos na presença do Senhor imediatamente, como vimos aqui, nós não pensamos em suicídio, mas nós pensamos em mortificação do pecado. Esse é o efeito do sofrimento de Cristo. É o ódio que nós temos desse pecado, que ironicamente nos faz sofrer.
É por isso que Pedro diz então: aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para quê? No tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Existe um tempo para as nossas vidas. Se Jesus Cristo não voltar antes, nós morreremos um dia. E enquanto isso não acontece, nós matamos o pecado, senão ele continuará nos matando. Parafraseando aí John Owen, o grande puritano, o sofrimento de Cristo, assim como o nosso sofrimento, tem um propósito claro, mesmo que nós não desejemos esse propósito. Qual é? Para que vivamos não de acordo com as paixões dos homens. Como é que eu posso desejar aquilo que me faz sofrer? Nós olhamos para pessoas escravizadas a vícios e nós perguntamos: como é que essa pessoa pode beber de novo? Como é que essa pessoa pode usar drogas de novo? Como é que essa pessoa pode fazer tal coisa? É muito sofrimento. Nós olhamos para nossas vidas e nós somos tão viciados quanto elas. Nós insistimos nos mesmos pecados. Nós insistimos nos mesmos sofrimentos. E parece que não temos forças para obedecer aquilo que Pedro está ensinando aqui. É por isso que devemos nos armar desse mesmo pensamento que esteve em Cristo Jesus, o seu sofrimento em vida e principalmente na morte. Não precisamos de filósofos filosofando a respeito da ausência de propósito no mal ou no sofrimento. Um desses homens foi C.S. Lewis, o grande autor das Crônicas de Nárnia e de outras obras maravilhosas, um ateu que descobriu a bênção dos sofrimentos de Cristo. Ele disse assim em um de seus livros: meu argumento contra Deus era que o universo era tão cruel e injusto. Mas de onde eu tirei a ideia de justo e injusto? Com que eu estava comparando esse universo quando eu o chamei de injusto? É claro que eu poderia ter desistido da ideia de justiça, dizendo que não era nada mais do que uma ideia individual minha. Mas se eu fizesse isso, então meu argumento contra Deus também entraria em colapso. Porque o argumento dependia de eu afirmar que o mundo era realmente injusto e que não simplesmente funcionava para agradar meus desejos pessoais. Assim, o ateísmo pareceu bem mais simples. Assim o teísmo pareceu bem mais simples do que era. O teísmo, que aquele primeiro filósofo que eu citei apresenta de uma forma não bíblica. C.S. Lewis aqui, abrindo seu coração para nós, mostra o que é viver num mundo caído de sofrimento, diante de um Deus que providencialmente coloca em nossas vidas tanto o bem como o mal. E quem aqui não consegue testemunhar, infelizmente, que é geralmente no mal e não no bem que nós nos aproximamos mais de Deus? Por que será que fugimos tanto do sofrimento? Muitas vezes nos apegando ainda mais a pecado, que nos faz sofrer e nos deixa então nesse ciclo infindável. Pedro está dizendo: basta, chega. Jesus já sofreu na carne, para que vocês não vivam mais assim. Um dia serão libertos por completo, mas já experimentem essa liberdade agora. Porque, não vivendo de acordo com as paixões dos homens, nós vivemos segundo
a vontade de Deus. Como nós conhecemos a vontade de Deus? Nós ouvimos hoje de manhã, a vontade de Deus é que nós o amemos, em resposta de gratidão ao que Ele fez por nós, cumprindo os seus mandamentos. E eles não são penosos. O que é o pecado que nos faz sofrer e que levou Jesus Cristo para a cruz, senão a quebra da lei? Você vive segundo a vontade de Deus? Esse é o seu maior desejo? Percebam então que viver segundo a vontade de Deus num mundo caído é trazer mais sofrimento para a sua vida. Mas como nós vimos aqui, um sofrimento com um propósito que vai te purificar ainda mais e trazer mais obediência a Deus e mais sofrimento e mais purificação. Quem quer viver nessa loucura? A resposta deveria ser: eu, em Cristo Jesus, até a hora da minha morte, quando eu vou ser completamente livre das consequências do pecado sobre o mundo. Pedro é realista, como apóstolo, um pastor, que nos mostra o que é realmente a carreira cristã. E como C.S. Lewis ou outro filósofo, nós muitas vezes argumentamos demais e não nos rendemos às Escrituras Sagradas para realmente nos armarmos contra o pecado e cada vez mais a favor da vitória de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 6, e aqui nós terminamos. João capítulo 6. O que é fazer a vontade do Senhor? Cristo nos ensina. João capítulo 6, versículos 38 a 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem aqui não quer essa vontade do Pai? Então olhe para o Filho, creia nele, se arrependa de seus pecados e glorifique a Deus, sofrendo na carne, nos dias que lhe restam, da mesma forma que o Filho sofreu por nós. Há muito propósito no sofrimento, e que nós descobramos isso a cada dia que passa. Para a glória de Deus Pai, vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado pelas palavras de Pedro a nós, e pela interpretação do Espírito Santo, nos iluminando hoje para entendermos ainda mais cada detalhe desses textos tão preciosos. O Senhor certamente fala conosco, a cada um aqui, como precisamos sofrer, que pecados devemos ainda atacar, contra aquilo que devemos nos armar. Senhor, que essa palavra não permaneça aqui, nesse momento, mas que saia conosco, no nosso dia a dia.
para que experimentemos talvez o privilégio, inclusive, de morrermos literalmente por causa de Cristo. E enquanto isso não acontece, morrermos a cada dia para as paixões carnais, seguindo a tua vontade. E o texto do Evangelho deixa claro: a tua vontade, Senhor, é que creiam em Cristo e nele tenham a vida eterna. Que nessa noite muitos possam crer no Senhor Jesus Cristo e obterem assim, pela tua graça maravilhosa, a vida eterna que nos está garantida, porque Jesus Cristo sofreu na carne em nosso lugar. É no nome dele que nós oramos. Amém.